Meus irmãos, abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda, capítulo de número 4. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Que palavra abençoada, e eu tenho certeza que Deus, Ele já está falando conosco de uma maneira muito especial. Tome seu assento. Nós estamos, acho que é o terceiro dia, né? Terceiro dia desse estudo abençoado. Volta lá para mim na primeira tela, para a gente fazer um resumo um pouquinho do que a gente falou. Só falar aqui sobre ser obreiro, a prática do obreiro no dia a dia, né? Como o obreiro deve se comportar, deve agir. Vai passando. Então nós falamos sobre a introdução ao ministério. O primeiro item foi definição do ministério de obreiro, visão geral das áreas de atuação, importância da formação adequada. Nós já abordamos esse tema. Vai passando para mim. Nós falamos também de chamado e vocação do obreiro, falamos dos princípios bíblicos e falamos da teologia do discipulado. Acho que a gente parou aí, não foi? Não? A gente passou por essa parte aqui, né? Habilidades e práticas para o obreiro. Nós falamos sobre planejamento e organização. Nenhuma obra de Deus, ou nenhuma obra que o Senhor colocar na tua mão, ela vai ter crescimento se você não tiver um planejamento e se essa obra não for organizada. Não é de qualquer jeito que se faz a obra de Deus. Não é de qualquer forma. Tampouco da maneira com que eu ou você achamos que tem que ser. A obra de Deus, ela tem diretrizes. E essas diretrizes, esses princípios, eles estão norteados na palavra do Senhor. Porque o cuidado tem que ser tamanho quando a gente fala de obra de Deus. Uma vez que nós não podemos, ao fazer a obra de Deus, achar que ela está sendo uma extensão daquilo que eu ou daquilo que você quer. Antes, a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E eu e você precisamos entender que o dono da igreja é Jesus Cristo. Igreja, ela tem a sua organização jurídica, tem o seu CNPJ, tem o seu nome, e ela é liderada, obviamente, por homens. Agora, a igreja pertence ao Senhor. Eu sei que tem muita gente achando que a igreja pertence ao pastor fulano de tal, ao ciclano, ao beltrano. Não, a igreja é de Jesus Cristo. Ao passo que, se Jesus Cristo não estiver na igreja, essa igreja deixa de existir. Isso é importante a gente entender. Então, o planejamento e a organização, ela é de suma importância. Nós já falamos. Falamos sobre atendimento e acompanhamento. É necessário você entendermos que para cuidar de vidas, que para cuidar de almas, você precisa gostar disso. Você precisa amar. Como é que alguém vai liderar numa igreja ou liderar um rebanho se ele não gosta de pessoas? Eu sei que tem muitos que têm tratado a igreja até como uma oportunidade de negócio ou como um bem lucrativo. Esses dias eu vi aí um debate em que um pregador, um cantor, na verdade famoso, dizendo, e é pastor também, que o filho dele vai ser pastor com chamado ou sem chamado. E eu não consigo entender isso, porque a obra de Deus, ela não deve e não pode ser tratada como algo, ou como um império, né? Como acontecia no tempo do reinado, no tempo do império, em que recebia-se de forma hereditária. Não, pastor, mas
tem chamados. Tem chamado é outra conversa. Porque a obra de Deus ela não pode ser um treinamento. Você não pode fazer a obra de Deus porque você se tornou um especialista em algo. Não, eu sou um especialista em pregar. Eu sou um especialista em cantar. Eu sou um especialista em pregar. Eu fui treinado para isso. Obviamente o ensino ele é muito importante. E ele deve acompanhar a vida do obreiro. Ou do homem e da mulher de Deus. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser técnico. Ele tem que ter chamado. Ele tem que ter unção. Por quê? Né? Eu lembro que antigamente o texto usava esse trocadilho, diz que uns são, outros não. Né? Ou seja, você tem um chamado de Deus, Deus vai te estabelecer por lá. Porque nós vivemos, irmãos, um tempo difícil, em que porque é filho de fulano, porque é filho de Beltrano, também é. E às vezes o filho de fulano e o filho de Beltrano não tem chamado para a obra. Então a gente também precisa tomar cuidado com isso. Não é porque o pai é pastor que o filho tem que ser pastor. Não é assim que funciona a obra de Deus. Se você for parar para analisar na Bíblia, há vários momentos em que o próprio profeta Jeremias era para ser o quê? Sacerdote. Porque ele era filho de sacerdote. E a Bíblia dava essa ordem. Mas achou Deus graça em Jeremias e disse: te chamei por profeta. E a Bíblia vai dizer que Deus escolhe a Jeremias desde o ventre de sua mãe. Mas não tem uma ordenança para Jeremias ser sacerdote, já que ele era filho de sacerdote? Mas aprove Deus usá-lo de uma maneira diferente. Mas hoje nós vivemos um tempo em que estão tratando a obra de Deus como mercadoria, como empresa. E a igreja não é empresa. Ela trabalha na parte jurídica e na parte estrutural, talvez como empresa, mas a sua essência é uma essência espiritual. E se você não tem chamado, se você não tem unção, se Deus não te vocacionou para isso, você pode ter o treinamento que for, uma hora você não aguenta. Por quê, pastor? Porque aqui você briga diretamente com o inferno. Não é só questões físicas, não é só questões humanas, não é só questões emocionais. Existem, em sua maioria, questões espirituais. Porque se você quiser um aconselhamento, você pode procurar um psicólogo. Se você quiser um aconselhamento jurídico, você procura um advogado. Se você quiser qualquer outra área, você tem profissionais de tudo. Por que você procura um pastor? Para que esse pastor tenha de Deus, o obreiro tenha de Deus, para ministrar a palavra do Senhor para a vida dessa pessoa, sim ou não? O aconselhamento do pastor ele tem que ser norteado através da palavra do Senhor e através da unção de Deus, sim ou não? Agora, se essa pessoa é só técnica, só aprendeu a ser, mas não tem chamado, vai conseguir fazer isso? É por isso que você tem muita gente dentro da casa do Senhor que até tem o nome, tem a função, mas não tem o chamado. É nítido. Ou outros que usurpam o seu chamado. Deus chamou para determinada função, mas ele acha que tem que ser em outra. Eu estava vendo um estudo essa semana que eu achei interessante, e é verdade, nós trabalhamos hoje, né, a igreja vai trabalhar com um aspecto até errado em relação aos cargos ministeriais. Então parece que é uma escala, né? Parece que assim, você começa a conciliar, depois você vai para diácono, depois você vai para presbítero, depois você vai para evangelista, pastor, missionário. Parece que existe uma escadinha aí, né, que a gente vai subindo. Quando na verdade isso não procede biblicamente falando. Por quê, pastor? Primeiro, não, biblicamente falando, até em termos de organização da igreja, você tem até uma hierarquia. Mas biblicamente falando, você não tem essa hierarquia. Por quê, pastor? Porque cada um foi chamado de uma maneira diferente. Se você pegar Efésios 4:11 sobre os dons ministeriais, que Deus chamou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para doutores e mestres, outros para pastores, e aí vai. Você também não tem uma hierarquia. Você está dizendo que cada um foi chamado para uma função específica. Agora, a gente precisa entender, e isso é interessante, que se você pegar, por exemplo, o nosso modelo, né, assembleiano de ser, no sentido de hierarquia de funções, o presbítero parece que é o primeiro e todos os outros estão acima, né? Cargos ministeriais aí. E alguns consideram o presbítero até cargo local. Então você tem o cargo local auxiliar, o cooperador, você tem o diácono,
a diaconisa e você tem o presbítero. Só que, à luz da Bíblia, o presbítero é o cargo mais elevado da igreja. Por quê? Porque a palavra presbítero ela tem outras origens do grego. Uma delas é ancião, e a outra delas é bispo. Então, quando você fala bispo, quando você fala ancião, quando você fala pastor e quando você fala presbítero, você está falando sobre a mesma função. Agora, o presbítero, ele em termos de significado da palavra, é aquele que está à frente dos demais. É aquele que se levanta para poder ensinar. Olha que interessante isso. Então, a pessoa que ela é evangelista, ela é um presbítero na função evangelística. A pessoa que Deus levanta para ser missionário é um presbítero na função missionária. A pessoa que Deus levanta para ser um pastor, ela é um presbítero na função pastoreando. Ou para ser apóstolo, algumas denominações já concordam com o apóstolo, ela é um presbítero na função apostólica, aquele que é um líder maior da igreja, aquele que é pastor de pastores. Então é assim que funciona. Mas a gente não aprendeu isso, a gente trata como se fosse uma escadinha, quando na verdade não é. Então, entenda, seja qual for a função ministerial que você exerce na igreja, ela é de suma importância. Porque a gente tem essa mania, né, de achar que um é maior do que o outro, quando na verdade não é. Dá para dizer que a perna direita é mais importante que a perna esquerda? Dá para dizer que não, a perna é mais importante que o braço? Não. Ou que, pastor, mas tem órgãos que você consegue até sobreviver sem ele, outros não. Tudo bem, eu concordo com você, mas fica sem eles para você ver se não faz falta. Então a gente precisa aprender a valorizar as funções, sejam elas quais forem, e entender que cada função na igreja tem algo extraordinário para poder ser exercido. Eu já contei aqui em outra oportunidade, meu avô antes de falecer ficou quase aí 50 e tantos anos, quase 60 anos só como diácono. E eu, na adolescência, me lembro quando ele veio para cá, ele era de Pernambuco, eu perguntei para ele, você não quer ser presbítero, ser um pastor? Ele disse, não, Deus me chamou para ser diácono. E glória a Deus por isso, porque a função do diaconato, ela é uma das mais excelentes da igreja. Por quê? O diácono é o responsável por servir a igreja. Ele é o responsável por cuidar da igreja, por zelar a igreja. Então as pessoas não entendem a importância das suas funções. E muitas das vezes desprezam, ou outras pessoas vêm querer desprezar. Então, isso aqui é importante, a gente entender a nossa função, porque o atendimento e acompanhamento de cada função prestada com excelência traz frutos e frutos de justiça. E a árvore dá fruto. E a Bíblia diz que Deus está olhando para a árvore que dá fruto. A pergunta que você, meu irmão, minha irmã, tem que fazer é: naquilo que o Senhor te colocou, você tem dado fruto? Porque eu conheço gente que eram excelentes diáconos, Deus usava, Deus falava, trabalhava com excelência. Aí alguém olhou e disse, não, esse vai ser presbítero. O chamado dele era diácono, colocou para ser presbítero, matou ele na fé. Ele não conseguiu mais corresponder àquilo que ele fazia quando era um diácono. Então, obra de Deus não é promocional. Não é um negócio que eu começo aqui a auxiliar e eu vou chegar lá pastor. Não. Obra de Deus é chamado. Obra de Deus é o quê? Chamado. Mais forte. Obra de Deus é? Chamado. E por que é importante eu entender que a obra de Deus é chamado? Porque se eu entender que é chamado, eu vou ficar na vocação que o Senhor me chamou. Porque se Deus não me chamou para uma função diferente, obviamente eu preciso entender que se eu for para tal função, eu não exercerei com excelência e além disso, eu não estarei agradando ao Senhor. Você pode ver que Deus chamou quantos discípulos que depois se tornaram apóstolos? Quantos? Isso. Mas não tinha mais gente lá? Por que ele só chamou esses? Porque esses foram chamados. O maior exemplo disso é quando você vai olhar em Atos,
quando os apóstolos agora, eles vão substituir alguém para colocar no lugar de Judas, que se matou. Aí a Bíblia diz que eles vão tirar sorte para ver quem é que vai. Olha que interessante isso. Eles não se preocuparam em perguntar para Deus quem seria o apóstolo, ou o substituto de Judas. Aí escolheram Matias. A Bíblia só vai falar de Matias nesse momento. Depois você não ouve mais falar de Matias. Em compensação, lá no livro de Atos, Deus vai levantar um perseguidor da igreja, que a Bíblia vai dar o nome dele de Saulo, também conhecido como Paulo. E antes que alguém fale que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, essa é uma informação errada. Eu vi muito pregador falar isso. Deus não mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. O que acontece é que Saulo é um nome judeu e Paulo é um nome romano. Então, quando Paulo está nas províncias de Roma, ele se chama Paulo. Quando ele está junto aos seus irmãos judeus, o seu nome era Saulo. Então, Deus não troca o nome dele. É só dependendo de onde ele está que o nome dele muda, porque ele tinha dupla cidadania. Ele era tanto hebreu, quanto romano. Então ele tinha, por parte de pai ele era romano e por parte de mãe ele era judeu. Então isso aqui é importante a gente aprender. E aí Paulo vai escrever quase todo o Novo Testamento. Vai fundar quase todas as novas igrejas. Sim ou não? Sim. E Matias? Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, a escolher. Porque quando o homem escolhe, ele erra. Mas quando Deus escolhe, não tem erro. Amém? Falamos também sobre comunicação eficaz, desenvolvimento de habilidades de comunicação verbal e não verbal. O obreiro, ele precisa entender que ele é uma carta de Deus aberta. E isso importa dois pontos importantes. Primeiro, o que ele fala. A palavra, ela tem uma mão de via dupla. Ela tanto dá vida, quanto ela mata. Ela é uma espada afiada. Com a mesma palavra que eu abençoo, eu amaldiçoo. Com a mesma palavra que eu levanto, eu derrubo. E o obreiro precisa entender a responsabilidade de falar. Por que, pastor, isso? Porque quando ele está falando, as pessoas que estão ouvindo estão entendendo, ou deveria ser, alguém que fala em nome de Deus. Por isso no altar, isso aqui é importante, não se prega desabafando, não se prega dando direta, não se prega atacando, não se prega machucando, não se prega trazendo coisas que ninguém sabe, só você sabe, para poder falar de alguém. Isso aqui é importante. No altar se prega a palavra de Deus, se prega a Bíblia, e isso não importa como você estiver. No altar você esquece o que você está vivendo e prega a palavra, porque a palavra primeiro corta de quem está pregando e depois corta na igreja. Primeiro ela atinge quem está pregando. Primeiro a palavra, ela entra dentro de você, dentro do seu coração, e gera em você uma transformação. E depois ela atinge quem é o ouvinte. Só que quando eu faço uso do púlpito, do altar, do microfone da igreja, para atacar alguém, para criticar alguém, para justificar, para me lamentar, para qualquer outro fim que não seja a palavra de Deus, eu estou errando na minha comunicação como obreiro. Porque o obreiro, a primeira coisa que ele precisa tomar cuidado é o que ele fala. Pregue, Paulo escreve a Timóteo dizendo aqui, que pregue, capítulo 4, versículo 2, segundo Timóteo, que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ele está dizendo, você pode fazer o que quiser, tem que exortar, tem que corrigir, tem que consolar, tem que avivar, tem que levantar, não importa qual é o contexto, mas pregue a palavra. Aqui, pastor, mas e se é um testemunho? Desde que esse testemunho seja alicerçado na palavra e seja para edificar através da palavra, ele é válido. Mas é uma ilustração.
desde que essa ilustração sirva para complementar a palavra, deixar a palavra enriquecida, ela é válida. O que não pode é eu querer usar a palavra, o púlpito, melhor dizendo, para poder fazer chegar a qualquer fim que não seja a pregação do Evangelho. Qualquer coisa que não seja a pregação do Evangelho, esquece. E isso aqui, irmão, ele é de suma importância, porque nós vivemos um tempo em que os pregadores têm lido um monte de coisa. Ele lê tanto livro e ainda, em vez de citar a palavra, quer citar segundo fulano de tal, segundo Beltrano. Parece aquelas bancas de academia de faculdade. Não, porque é segundo Aristóteles, porque é segundo Platão, porque é segundo fulano de tal, porque é segundo... Tá, e quando é que você vai falar segundo a palavra? Você não vai ver Jesus preocupado com isso. A mensagem que Cristo vai pregar é uma mensagem simples, direta, mas que confrontava aqueles que estavam ouvindo ao ponto de levá-los ao arrependimento. Diferente não era dos profetas, diferente não era de João Batista, diferente não era dos apóstolos. E por que essa geração quer mostrar? Porque querem vomitar o conhecimento, querem levar a igreja ao emocionalismo, mas não querem pregar a palavra que converte, que transforma, que muda o homem e a mulher, e leva esse homem e essa mulher ao céu. Esse é o ponto importante. Então, cuidado aqui, irmão, com a comunicação eficaz. Eu disse para o obreiro tomar cuidado com o que fala, sim ou não? Agora, existe um segundo tipo de comunicação que é importante, que é aquele que você expressa sem falar. E que comunicação é essa? É a comunicação da minha vida. Antes de pregar, eu preciso viver. Isso aqui, irmão, é norteador para qualquer obreiro. A vida dele, a vida da irmã, a vida do irmão, precisam ser exemplos para aquele que está ouvindo. Porque geralmente as pessoas vão olhar, se essa pessoa não vive, vai dizer, está pregando isso, mas não vive o que prega. Está falando disso, mas não faz assim. E essa mensagem, por mais que seja de Deus, ela perde a eficácia. Porque a primeira mensagem que eu preciso transmitir não é a falada, é aquela que eu transmito sem sair nenhum som. É aquela que eu vivo. Tem um louvor, acho que é da Cassiane, que diz que foi na cruz que Cristo falou isso, não mexia nem mão nem pé. No seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir um som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Então a cruz, você vê Jesus falando muita coisa na cruz, mas a atitude dele fala por tudo. Então é isso que você precisa entender. Antes de alguém te ouvir, alguém vai enxergar em você Deus. Essa é a maior comunicação do obreiro. Você é carta de Deus. Lembra de Eliseu? A Bíblia vai dizer que Eliseu está andando, a mulher está na janela e vai comentar com o marido, irmã Glória. E a conversa é: esse que está passando aí é um homem de Deus. Essa mulher nunca tinha conversado ainda com Eliseu, mas quando olha para aquela situação, as atitudes de Eliseu, não as palavras, porque primeiro antes das palavras chegam as atitudes. Tem muita gente que fala bonito, é politicamente correto, tem uma oratória muito boa, tem uma retórica, sabe usar dialética, sabe usar todas as técnicas que nós aprendemos, sabe? Só que quando você olha para a vida dele, ele não tem vida no altar. E aí a mensagem dele, aqui ó, a comunicação, ela deixa de ser eficaz. Então, nesse ponto aqui, 2 ensinamentos mega importantes para a minha vida e para a tua vida. Primeiro, a comunicação eficaz, ela é gerada através da mensagem da palavra do Senhor, quando pregado, quando falado, quando cantado. Segundo, antes de eu falar, antes de eu cantar, antes de qualquer coisa, eu preciso ser. Eu tenho falado isso muito. O verdadeiro obreiro, ele não se revela dentro da igreja. O verdadeiro obreiro se revela dentro de casa, se revela onde trabalha, se revela onde estuda, se revela onde poucas pessoas sabem que ele é crente, mas a atitude dele revela isso.
É assim que faz. O verdadeiro obreiro não está naquilo que ele veste, está naquilo que ele é. Deu para entender aqui? Então, cuidado com essa comunicação eficaz. Pode passar para mim? Desafios e oportunidades do trabalho de obreiro. Então, o Ministério de Obreiro enfrenta diversos desafios, bem como oportunidades únicas. Nessa sessão exploraremos as principais questões que os obreiros podem enfrentar, desde a gestão de conflitos e o cuidado pessoal, até a identificação de novas áreas de serviço e o aproveitamento de recursos disponíveis. Então, a primeira coisa que o obreiro vai lidar é com a gestão de conflitos. Técnicas para lidar com situações de conflito e promover a unidade na congregação. A primeira coisa que o homem e a mulher de Deus precisam entender é que ele precisa ser mediador, pacificador, tomar cuidado para não tomar partido. Até a forma de corrigir ele tem que ser imparcial. Por que isso, pastor? Porque quando ele toma partido, vai entrar nele algo chamado paixão, emoção. E quando você toma partido de algum conflito, você deixa de ser imparcial. E você deixa de estar apto a julgar aquela causa. Esse é o maior princípio que norteia, por exemplo, o juiz. Então, quando um juiz vai julgar uma causa, ele não pode pender para um lado ou pender para o outro. Ele tem que ser imparcial. Quem já viu o símbolo da justiça? É aquela mulher com o olho tampado, não é? Eu não lembro mais o nome, é uma deusa grega, mas não lembro mais o nome. E o que a justiça quer dizer? Tem uma balança, né? Então a balança ela não pode ser desproporcional. A própria Bíblia condena isso. Então balança com peso desproporcional é abominação ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante é que ela não está vendo. E por que ela está com os olhos vendados? Porque ela não pode enxergar nem para um lado e nem para o outro. O obreiro tem que ser um pacificador. Ele tem que ser alguém que elimina conflitos. Mas para que isso aconteça, ele precisa primeiro ser imparcial. Segundo, ouvir sempre os dois lados. A gente tem uma mania errada, em que a gente compra a primeira coisa que chegou aos nossos ouvidos. Isso a gente traz da vida. Ah, não, mas fulano falou. Peraí, fulano falou? Mas você descobriu o que o Beltrano pensou? Ou o que o Beltrano falou? Não, mas fulano falou, tá? Você ouviu fulano, mas e o Beltrano? Ouve as duas situações. E a melhor forma de você acabar com o conflito, coloca as duas partes frente a frente. Melhor forma de acabar uma fofoca na igreja é assim. Ah, fulano falou, pastor, isso. Ah, é? Vem cá. Fulano, vem aqui. O irmão aqui falou que você falou isso. Procede? Ah, não, bem, não, que não quis dizer, que não foi bem assim. Vamos resolver, irmão? Já resolvi. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. E toda fofoca ela termina no sábio. Só que as pessoas têm medo de confrontar as coisas. Não, deixa disso, porque isso pode dar... E aí a gente acaba criando problemas maiores. Porque o que era para ter resolvido naquele momento, você postergou, e aí entra a parte espiritual, o diabo já gosta disso mesmo, mergulha na situação, não? Depois está acabada aquela história. Então, cuidado ao resolver conflitos dentro da igreja. Cuidado com isso. Por quê, pastor? A palavra pesada pode matar alguém na igreja. Então, corrigir, a Bíblia diz que a gente tem que exortar. Não acabei de ler aqui? Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 4. Que pregues a palavra, 4:2, que pregues a palavra, isso em fora de tempo, redargas, repreendas, exorte. O que é exortar? É trazer para perto, corrigir e corrigir com amor. Irmão, corrigir com amor não é ser bonzinho. Corrigir com amor não é falar mansinho, não. Porque tem hora que você tem que ser um pouco mais incisivo na forma que você fala. Porque tem irmãos que, infelizmente, não se converteu ainda. E ele acha que o pastor, que o obreiro, tem que fazer do jeito dele, e às vezes ele é mal educado. Porque tem gente que fala o que quer, mas não quer ouvir o que não quer. É assim ou não é? Então a gente precisa tomar cuidado. Agora, tratar a correção com amor é o primeiro princípio. E principalmente com educação.
Ah, mas eu vou falar desse jeito porque cala a boca, porque quem manda sou eu, porque isso, porque aquilo. Você não entendeu então o que é ser pastor. Não entendeu ainda o que é ser obreiro. A gente precisa corrigir e exortar. Mas eu costumo dizer o seguinte: palavras convencem, exemplo arrasta. Então cuidado aqui, nessa gestão de conflitos. Por quê? Porque, irmão, se tem uma situação difícil, é ser humano. Porque, e é isso que você precisa entender. Vai ter gente que você vai chegar, vai bater nele, vai tratar ele vai gemer, mas ele vai ficar. Vai ter gente que, se você passar por ele e não der a paz do Senhor, ele já quer desviar no outro dia. Pastor não fala comigo, pastor não gosta de mim, o obreiro lá olha com cara feia. Às vezes o irmão chegou cansado, está batido, está com a cara feia. Às vezes até brinco com as pessoas e falo: não, mas o pastor estava de cara feia. Irmão, não consegui ficar de cara bonita ainda, porque não ajudou, a natureza não ajudou, né? Mas tem gente que acha que você está de cara feia. Não é, às vezes você está cansado, às vezes você está com o semblante abatido, às vezes você está enfermo, às vezes você está passando um monte de coisa. Mas a pessoa acha que você está olhando para ela, que você está falando alguma coisa para ela. Às vezes está pregando uma mensagem para a igreja inteira, mas aquela pessoa acha que você está atacando ela. Então você precisa tomar muito cuidado, porque tem pessoa que você vai olhar para ela e vai falar bem assim: rapaz, olha que tu é feio, pelo amor de Deus, vai lá fazer alguma coisa para melhorar essa cara. Só vai levar às vezes a esportiva, ou vai aceitar aquela correção, e vai seguir. E ele vai falar assim: você é feio, eu quero desviar, Jesus não me ama mais. Eu falo para ele direto, que não existe pessoa mais sensível que um crente. E é uma sensibilidade que não deveria ter. Por quê, irmão? Porque nós estamos criando uma geração de crentes dodóis. Não, pastor, aconteceu a situação com o senhor e uma vez o senhor saiu do carro e a minha esposa falou: pastor, feia, cara, quem falou com a gente nada. Aí eu liguei pro senhor, você lembra? Liguei no pastor, que você estava no hospital e você foi comunicar lá em casa? Foi. À noite. Aquele dia nós vimos você à tarde, você estava lá. Mas está com um problema, né? Aí eu liguei pro senhor, você falou: não, estou no hospital, não sei o quê. Foi. E depois você foi lá em casa, né? Ou seja, eu estava o dia inteiro no hospital, e aí você tá com a cabeça, irmão, às vezes. Cada situação. E homem, eu não sei se mulher, acho que mulher não é tanto assim, mas homem, às vezes ele está olhando para você, mas ele está pensando, ele está longe. Né? Homem ele desliga às vezes, e ele nem está percebendo o que está acontecendo. E por que eu vou olhar para aqui, ó, tá vendo? Eu olho essas coisas, irmão, que cria uma polêmica na igreja. Tá ganhando, já tá. Homem dá uma desligada. Tem vezes que a ele fala 10 vezes comigo, ela fala: você tá surdo? Eu falei: não ouvi não, meu Deus do céu. Foi para derrubar você gritando, mas... Porque é uma coisa, porque o homem ele tá olhando aqui, mas ele desliga. E às vezes a pessoa... Eu me lembro de uma vez que eu sentava no púlpito, e eu sentava no púlpito, e eu olhando assim, ó. Mas como se estivesse olhando aqui para a irmã Célia. E olhando. Mas sabe quando você está olhando para a irmã Célia, mas seu pensamento não está? Você não está nem prestando atenção na visão dela? Você está aqui parado, mas sua cabeça está longe. Aí me chamaram depois no final do curso e falaram assim: tio, aconteceu alguma coisa? Eu disse: não estou sabendo não. Deus te revelou alguma coisa de mim? Foi. Aí eu falei assim... Você veio para a igreja? Eu falei assim: não que eu saiba, por quê? O senhor me olhou o culto inteiro. Eu falei: irmão, eu nem prestei atenção, eu estava com a cabeça longe. Por quê? Porque tem um monte de problema, né? Aí eu até brinquei: tem algum pecado aí? Ele: não, pastor, pelo amor de Deus, né? Então assim, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque quando fala de gestão de conflitos, é muito delicado. Conselho que eu dou, conselho prático: ouve mais, fala menos. Antes eu queria já resolver o problema da pessoa. Eu começava a falar, já queria resolver. Tem hora, irmão, que a pessoa não quer que você resolva o problema. Ela só quer jogar para fora. Ela até sabe o que tem que fazer, mas ela só quer desabafar. Ela só quer vomitar aquilo que está. E o pastor, o obreiro, tem que ser ouvinte. Né? A Bíblia diz, né, que nós devemos ser tardio no falar e ouvir muito mais. Só que essa é uma arte, por exemplo, que precisa ser trabalhada. Quem trabalhou muito isso na minha vida foi o pastor Hélio.
por causa da profissão mesmo de advogado, às vezes o cara contava 10 mil vezes a mesma história e aquilo me cansava. Ela falava, não, tá bom, isso aqui não tá. Ela falava, ouve o cliente. Eu falei, eu não sou psicólogo, eu sou advogado. E isso às vezes você leva para a vida. Então a pessoa está falando, você já quer resolver. Não, sente. Se é uma situação mais delicada, não resolva na frente de todo mundo. Cuidado ao tratar questões em público. Cuidado ao expor as pessoas. Por quê? Porque isso mata, isso fere. E a Bíblia vai dizer, irmão, que é mais fácil você conquistar uma cidade destruída do que um coração ferido. Então aí precisa tomar muito cuidado. E quando você achou que tomou muito cuidado, porque tem situação, irmão, que as pessoas vão se chatear com você sem você ter feito nada. O diabo é sujo. Então, cuidado na gestão de conflitos. O deixa disso é a melhor técnica que você tem. Não esquece isso aí. Peça perdão, que eles vão para o céu. Resolve isso aí. Não, pastor, mas fulano fez, ele está errado. Você é crente, querido, peça perdão você. Não, mas eu não aceito, eu não isso, eu não aquilo. Porque a pessoa ela vem com armada e você tem o papel de desarmar ela, de quebrar isso. Agora, tem gente que coloca fogo, né? Coloca gasolina, aliás, no fogo. Já está pegando fogo, você ainda coloca gasolina, irmão, aí vai explodir. Não, irmã fulano falou isso. Falou, filha de Satanás. É mesmo, pastor, é filha de Satanás mesmo. Aquela endemoniada, eu vou pegar ela. Pega mesmo, irmã. Tem gente que em vez de resolver conflitos, ele cria mais conflitos. E isso é o problema. Se você não consegue ou não tem domínio para resolver, tenha a humildade de reconhecer isso e não coloque a mão. Porque você pode estar sendo uma ferramenta, às vezes, na mão do adversário, e em vez de fazer crescer, você faz matar. Cuidado pessoal, importância do autocuidado e do equilíbrio entre vida pessoal e ministério. Irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui, eu falava isso hoje, isso aqui é um divisor de águas. A gente precisa amadurecer nesse sentido. Eu vi um testemunho, eu vou contar para vocês, e eu devia até ter compartilhado, acabei esquecendo. Mas era um irmão contando que ele foi cumprimentar um pastor famoso. E ele não sabia o nome do pastor e ele foi pregar num determinado lugar. E ao pregar neste lugar, ele encontrou esse pastor e estava no momento do almoço. E aí o pastor estava comendo bem pouquinho. E aí ele brincou com esse pastor e disse assim, quase 60 anos, pastor, um pouco mais de 60 anos. E falou assim, está comendo um pouquinho para não engordar? Aí o pastor deu um sorriso, olhou para ele e disse, quantos você tem? Aí ele tinha 41 anos. Tenho 41 anos. E aí ele falou bem assim, por isso está comendo um pouquinho mais. Mas quando eu tinha 44 anos, ele foi contar o testemunho dele. Eu morri. Como assim você morreu? Eu tive uma parada cardíaca. Os médicos me reanimaram durante 4 vezes, mas na quinta eu não voltei. Ele disse, como assim não voltou? Eu vi quando eu tive um momento em que eu vi quando meu espírito saiu do corpo e comecei a olhar aquela cena. E foi uma cena sobrenatural. E ele conta com detalhes que viu o médico tirando a aliança, assinando, pegando para a esposa, assinando o atestado ali, dando a morte, enfim, fazendo tudo. E nisso, quando ele chegou, ele viu quando um ser de branco, que ele falou que era Cristo, colocou a mão no ombro dele. E quando colocou a mão no ombro dele, olhou para trás, Jesus falou para ele assim, você é suicida. Disse, como assim? Eu não me matei. Não, você é suicida. Ele disse, não, como assim? E aí Jesus falou bem assim para ele, você se matou. E aí o irmão parou, curioso para ouvir aquele testemunho, disse, como assim? Irmão, eu não dormia, eu não me alimentava direito, eu fazia tanto jejum que eu não sabia, meu corpo já não sabia mais o que era se alimentar. Ou quando eu comia de forma excessiva, eu não descansava, eu não tinha tempo para minha família. E aí diz o testemunho, já voltei. E aí diz o testemunho que o Senhor falou, você acabou com o seu corpo. Não foi eu que te recolhi. E aí ele disse que ele ficou pensando naquilo, e aí Deus deu uma visão para ele já naquela situação. E aí era o velório dele, ele falou que era uma visão. E no velório dele, alguém chegava e falava assim, fulano é um grande homem de Deus. E Jesus recolheu. Aí Jesus falou para ele assim, eu não recolhi você. Você que veio antes do tempo.
Porque você não cuidou do bem mais precioso que eu te dei, que é a sua saúde, da sua vida. E aí, irmão, eu parei para pensar nisso, nem sabia que ia ser o tema de hoje, falava com alguém hoje. Se a gente não cuidar da gente, o que adianta a gente fazer o ministério, ter 500, 1000, 1 milhão de igreja e morrer? É obviamente que a gente chegou o tempo de Deus, a gente está sujeito a um acidente que aconteceu aí com o apóstolo Rina, ou passar qualquer outra situação. Pode, mas quando eu acelero isso, quando eu não me alimento bem, ou então o que adianta eu estar pleno vigor, aí eu me acabo com a minha saúde, daqui a pouco eu não consigo mais fazer mais nada, porque minha saúde se acabou. Eu não consigo andar, não consigo pregar, não consigo fazer mais nada. Por quê? Porque eu desprezei um bem precioso, que foi a vida pessoal. E eu vou além, irmão, vou além. Não digo só de saúde, eu digo da sua família também. Saia com seus filhos, tenha lazer. Pastor, eu não tenho dinheiro, leva para o parque, vai andando na rua com ele. Mas ele precisa entender que tem um pai, tem uma mãe. Sabe, igreja é importante, mas se você viver só em função disso, e não é só da igreja não, só em função de trabalho, só em função de estudo, não, vou trabalhar bastante, porque eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, porque eu preciso isso, porque eu preciso daquilo, e às vezes o que o seu filho precisa é só de você por perto. Às vezes o seu filho precisa é da sua companhia, do seu aconselhamento, do seu cuidado. Não, irmão, que a gente vai deixar os filhos passar necessidade, mas tem tempo para tudo. O problema é quando eu coloco umas coisas em sobreposição de outras. Então o que adianta eu trabalhar de domingo a domingo, de dia, de noite, de manhã, de madrugada, e eu vou levar dinheiro, eu vou levar aquilo, daqui a pouco eu perco meu filho para droga. Se cuidando, acompanhando já está difícil, se você está ali observando, dia a dia, falando, já está um risco, imagine quando você larga de mão. E a gente tem a mania de achar que a gente tem que fazer para os nossos filhos aquilo que os nossos pais não fizeram pela gente. Só que muitas vezes os pais não fizeram apenas a questão financeira. Mas de todo o resto ele fez. Ah, meu pai era muito rígido, eu não vou ser rígido com meu filho. Só que você só é um homem e a mulher que é hoje, porque o seu pai teve que dizer não para você. E se a gente disser tudo para os nossos filhos, a gente, em vez de estar ajudando, estamos prejudicando. Nunca antes, irmão, nunca antes, na história da humanidade, morreu tanta gente com depressão, com suicídio. Por que isso, pastor? Porque é uma geração que não tem limite. É uma geração que não aprendeu a ouvir não. É uma geração que não aprendeu a lidar com seus traumas, com seus problemas. Porque alguém sempre colocava debaixo da asa, ou sempre debaixo do seu guarda-chuva de proteção, e não deixava aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ter as suas experiências pessoais. E é necessário ter as suas experiências. Por mais que isso doa, por mais que isso machuque, porque isso está sendo, aquela pessoa está sendo forjada. Aquela pessoa ela está amadurecendo. E o processo de amadurecimento, humanamente falando, ele passa por dor. Quantas coisas aqui, se eu perguntar, vocês já não passaram? Foi fácil? Não foi. Mas olha você aqui de pé. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: o que não mata, fortalece. Né? Então, se a gente precisar, a gente era no tempo, irmão, que caía comida no chão, você falava, soprava lá e falava, o que não mata não engorda. Era assim, não é? Hoje o menino não pode encostar na areia, porque senão ele vai ter febre de 50 graus. A gente está estragando a próxima geração. A gente entrega lá, eu falo, todo mundo faz isso. A gente entrega um celular e quem está educando nossos filhos não somos nós. São esses influenciadores que não tem nada para oferecer. Vazios de intelecto. Vazios de tudo. Não estou nem espiritualizando. Não estou nem falando as coisas de Deus. Estou falando de vida. É um camarada que quando você vai assistir o vídeo, ele não fala nem o português direito, mas ele está ensinando seu filho. E o filho acha ele bam.
Está ensinando o seu filho a ser, a ter um retardo até, no sentido de se posicionar, no sentido de amadurecer, no sentido de decidir as coisas. A gente falava esses dias com alguém, com 12 anos alguém pegava, saía, já ia pagar as coisas para o pai, já ia fazer hoje. Hoje o menino está com 18, a mãe tem que levar ele para fazer as coisas. Meu filhinho não. Meu filhinho, coitadinho dele. Meu irmão, imagine se tiver uma guerra e esse menino for para a guerra. Meu Deus do céu. No primeiro passo que ele der, ele morre. Eu acho que não aguenta nem levantar a arma. Que ele vai falar assim, ele vai falar assim, sargento, general, pergunta para minha mãe se eu posso ir. Pastor, mas está exagerando. Não estou, irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E o inferno está brincando de ser inferno. Agora eu vou te falar uma coisa. Sabe quem não vai tratar o seu filho com todo esse amorzinho? O tráfico. Sabe quem não vai tratar? O diabo. Sabe quem não vai tratar? Todo aquilo que é de ruim afora que tem para oferecer para os nossos filhos. Então a gente precisa cuidar da nossa família. A gente precisa cuidar da gente. Precisa cuidar do nosso emocional. Eu falei da saúde física e do emocional. Tem uma hora, irmão, que você tem que parar e falar, não, eu preciso cuidar de mim. Principalmente quando você cuida dos outros. Eu tinha um amigo que ele brincava comigo, ele falava, rapaz, você escolheu duas coisas para a tua vida que só é B.O. Você é advogado e pastor, só resolve o problema alheio. E é verdade. Só que de tanto resolver problema alheio, muitas das vezes sua mente vai pro beleléu. Por quê, pastor? Porque isso estressa, isso cansa. É. Então, irmão, se tiver que ir no psicólogo, vai. Ah, não, mas eu não sou doido, que psicólogo é para doido? Se tiver que ir no psiquiatra tomar um remédio, vá. O que não pode é acabar com a tua vida. Se tiver que parar para poder viajar, para poder descansar, faça isso. Por quê, pastor? Aí ele fala muito para mim, não, mas você quer fazer tudo, quer abraçar tudo. É o meu jeito. Mas se hoje eu morrer, a igreja continua. Tudo continua. Bom, alguém vai chorar, vai se lamentar, mas tudo continua. Eu brinco que se tiver pelo menos uns 4 para poder carregar o caixão, já estou feliz. Porque eu não vou poder carregar sozinho. Agora tem um carrinho, tá? Então não precisa nem de 4. Vai diminuir um. Não precisa nem disso, né? Então veja, irmão, que a vida é um sopro. Se a gente não cuidar, não tiver o cuidado pessoal, o autocuidado, irmão, não tiver, eu gostei dessa palavra aqui que eu coloquei, equilíbrio. Você tem que ser equilibrado. Por quê, pastor? Senão você não aguenta. Amém? Até aqui alguma dúvida? O último tema de hoje: novas oportunidades. Então o obreiro ele precisa identificar áreas em expansão e aproveitar recursos para ampliar o alcance do ministério. Nós estamos aqui numa live, sim ou não? Estamos aqui na igreja e estamos também numa live. Você consegue imaginar isso há 20 anos atrás? Tinha nem celular. Tinha nem celular. Tinha lá aquele startup que era enorme, só rico tinha. Mas televisão, o maior erro da igreja foi colocar o demônio na televisão. Nós entregamos a televisão para Satanás, o rádio para Satanás. Hoje qualquer um que for acessar qualquer programa de TV, milhões e milhões para poder pagar. Olha, eu levantei a mão sobre um monte de balão ali na live. Entendi nada. Quando faz assim também? Agora não foi não. Olha, beijo para vocês esse balão aí. E como a igreja abriu mão disso, hoje sofre. Então a gente tem que usar as novas oportunidades para pregar o evangelho, para aproximar. Talvez o alcance dessa live aqui vai ser maior do que a quantidade de pessoas que a gente tem aqui na igreja. O ensino que está indo aqui na igreja, na live, vai atingir muito mais pessoas. E naquilo que você não entendeu ou não compreendeu, você assiste 2, 3 vezes.
Então o obreiro ele precisa identificar novas oportunidades. Ah, pastor, mas eu tenho um complexo de... Como é o nome da mulher lá? Esqueci. Gabriela. Nem já viu um complexo de Gabriela qualquer? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Aí falta dizer Gabriela. Tem obreiro que é assim. Ele acha que porque ele aprendeu desse jeito, vai ser desse jeito. Irmão, a igreja não é mais, hoje a igreja de 2024, não é mais a igreja de 1990. Os louvores não são mais o mesmo. A forma de cultuar não é mais a mesma. Isso é bom? É bom. É ruim? Também é ruim. Porque perdeu-se muita coisa. Mas você tem que atualizar, não perdendo os princípios. Fala, Vanessa. Eu gosto só para contar para os irmãos. Eu gosto muitas vezes de... Fala um pouquinho mais alto. Eu gosto de receber, às vezes, por exemplo, quando os irmãos postam, né, os cultos aqui, principalmente quando as irmãs estão louvando, porque eu consigo colocar, eu posto nos meus status, mas assim, é muito interessante, porque o pessoal gosta, nossa, que coisa mais linda. É porque a gente fica, né? É gostoso. Ou seja, seria só uma pessoa aqui na igreja que ouviria. Sim, E quando você... não são crentes. Então, e vamos lá, essas pessoas que estão ouvindo que não são crentes, são pessoas que estão tendo a oportunidade de serem evangelizadas através da internet. Então a internet, irmão, ela é um meio que pode destruir, mas ela também é um canal de bênção quando você sabe usar. Então a gente precisa aprender essas coisas e lidar com essas coisas. Então observe as novas oportunidades. Eu finalizo dizendo o seguinte, tem um texto aqui, no versículo de número 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: porque virá um tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Olha que interessante. O texto está dizendo o seguinte, e é um tempo que nós estamos vivendo: pessoas que idolatram homens, que colocam homens acima daquilo que deveria ser, que é o campo da honra, que é o campo do respeito. Você tem que amar uma pessoa, respeitar e honrar essa pessoa, mas fica nisso. A partir do momento em que você começa a idolatrar, a partir do momento em que você começa a endeusar, a partir do momento em que você começa a ficar excessivo aquilo, você está tirando a glória que é de Deus e dando para o homem. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós não sofreremos essa doutrina, porque as pessoas não querem mais ouvir o que está escrito na palavra, elas querem ouvir aquilo que lhe agrada, elas querem ouvir aquilo que massageia o seu ego, elas querem ouvir que você vai vencer, que tudo vai dar certo na tua vida, que você é bom, que essa semana Deus tem a obrigação de te abençoar, ou como a gente já ouviu, que você é o ponto fraco de Jesus, como se Jesus tivesse um ponto fraco, que você, ai de Deus se não fizer na tua vida. Você consegue ver isso na Bíblia, irmão? Os homens de Deus, os maiores homens de Deus, sofreram terrivelmente. Lê lá em Hebreus 11 o que aconteceu com eles. Então, no que nós somos diferentes? Evangelho é negar a si mesmo, tomar a cruz. A Bíblia diz que a gente vai ter que tomar o céu à força. Então não vai ser fácil. Agora, as pessoas querem ouvir isso por quê? Porque estão desviados os ouvidos da verdade, voltando à fábula. O que é uma fábula? Quem lembra dos contos de fadas? Eu me lembro quando eu era criança, passava na cultura, conto de fadas. Quem é mais velho vai lembrar. O que é o conto de fada? É o príncipe encantado que achou a princesa, a bela adormecida, Rapunzel, que jogou da trança, é Rapunzel, né? Que jogou a trança, sabe, esses contos, é a Cinderela que perdeu o sapato, é a outra que... Isso é conto de fada, é fábula. É um conto mentiroso. Agora esses dias, pastor, eu estava assistindo um vídeo de uma pregação sobre o não de Deus. Até achei interessante, até copiei numa folha de papel e comecei a estudar as partes que o rapaz estava pregando. Achei muito interessante. Será que a igreja de hoje está pronta para ouvir o não de Deus? Não, as pessoas querem ouvir a igreja não está pronta para ouvir o espera. Imagine o não. Porque a gente quer do nosso jeito, a gente quer um Deus que seja gênio da lâmpada, que a gente vai esfregar, a gente lá, lembra quando fala, a gente é um Aladim, vai ter os 3 desejos realizados e ai de Deus se não fizer.
Você vai nas grandes igrejas aí ouvir a mensagem, é só mensagem de que tudo vai dar certo. Você pega os pregadores itinerantes, é um tal de levanta a mão porque agora eu vou profetizar. E Deus está mandando dizer que essa semana Deus vai mudar a sua história. É que ele é inteligente, porque ele fala, aliás, ele fala, na semana Deus vai mudar a sua história. Só não fala qual. Porque passa a semana inteira e não acontece nada. É umas profecias vazias. É uma pregação vazia. É um bater de lata que faz barulho, mas no outro dia não tem eficácia. O Evangelho ele precisa entrar na tua vida e te transformar. Obviamente é bom você ouvir uma mensagem que te alegra, que te edifica, isso faz parte, mas desde que ela seja bíblica. E você tem muitas mensagens que te alegra, que te edifica, mas mensagem bíblica, e não essa mensagem que está sendo pregada hoje, em que as pessoas estão sendo massageadas no seu ego, e ao serem massageadas no seu ego, elas não são convertidas, elas são convencidas a acharem que Deus tem a obrigação de fazer, quando na verdade a Bíblia vai dizer que nós somos servos dele, e nós devemos fazer. Fala, Vanessa. Hoje as pregações elas são motivacionais. Isso, é coach. É aquela mensagem de empresa de final de ano. É aquela mensagem natalina, de ano novo. Né? Só está faltando cantar a musiquinha da Globo nos cultos. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Só falta isso, por quê? Porque é só mensagem de que vai dar tudo certo na tua vida. Olha, agora vai acontecer. Não, agora vai. Espera aí, irmão. E qual é o maior problema? Não está acontecendo. De duas uma. Ou a pessoa está mentindo, ou Deus está falando. E eu acho que nesse caso, são as duas coisas. Eu acho que um dos maiores problemas que está acontecendo é em relação aos pastores. Por exemplo, se você vai pregar numa igreja, você vai pregar, como o irmão falou, quase motivacional. Porque quem tem que doutrinar é o pastor. Então, às vezes, o pastor está nessa aí de motivacional. Porque o pastor ele quer encher a igreja. Isso, exatamente. Ele quer encher. Não, meu, se eu pregar uma mensagem aqui mais dura aqui no domingo aqui, ninguém vem mais. Só que você enche a igreja e esvazia o céu. Porque essa pessoa vai voltar para casa cometendo os mesmos pecados, agindo da mesma forma errada, fazendo tudo errado, não vai ter vida transformada, não vai ter um encontro com Deus, não vai ser curado, não vai ser transformado, não vai ser liberto, não vai acontecer nada com ele. E ele está indo para o céu. E a culpa é dos pastores. Que a Bíblia vai dizer que os maus obreiros, a Bíblia vai comparar como cães, cachorros. Olha que interessante isso. A gente precisa tomar cuidado, porque o Evangelho precisa ser pregado. Obviamente você não tem que ficar toda hora corrigindo, pecando, brigando contra o pecado, isso aqui. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a mensagem precisa ser pregada. Bíblica. Tem que voltar ao texto. Se o texto diz, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, a sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enche tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo que não sofrerá a doutrina. Eu tenho que pregar isso aqui. Eu não posso ler isso aqui e querer ir lá para a China, voltar lá na Austrália, ir para o Japão, visitar a Europa, Estados Unidos, para depois chegar aqui e dizer, é isso que Deus falou, quando não está. Prega o texto, olha o contexto. Não pega uma mensagem isolada. E porque quem pega o contexto fora de... Isso. Quem prega um texto fora de contexto, cria um pretexto. E quem cria um pretexto, cria uma heresia. Cuidado, irmão, com essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para que eu e você fôssemos salvos do pecado. E como consequência, Ele tem cuidado da gente. Ele quer te abençoar em todas as áreas. Mas eu fico olhando, irmão. Se você for olhar o que está tendo aí de escândalo, de coisas, porque as pessoas deixaram de pregar a palavra. A palavra, ela é simples. Mas ela te muda. Quer ver um exemplo? Fala de perdão na igreja. Dói. Machuca. Porque o perdão do crente é perdoar quando está certo. E hoje em dia também, pastor, muitos estão perdendo a essência.
Tá? O significado da cruz do cavalo do sangue. Porque foi negociado, irmão. Você lembra quando a seleção brasileira jogava bem? Por que jogava bem? Porque você tinha lá pessoas que até usavam isso, né? Davam sangue pela camisa. Era uma honra vestir a amarelinha, não era assim que eles falavam? Era um amor à seleção, ao time. E hoje? Hoje, os caras ganham milhões, alguns na casa do bilhão. Você acha que esse cara vai querer se machucar correndo? Você acha que esse cara vai querer se esforçar? Não vai. Porque ele deixou de ser jogador e virou uma estrela. Tem crente que deixou de ser crente, virou estrela. Ele prega demais, ele canta demais, ele faz demais. Ele é muito bom. Ele é tão bom que ele nem precisa de Jesus. Um dia eu ouvi de alguém, já que eu termino aqui, mas alguém estava passando por um processo, e dentro desse processo de pecado. E continuava pregando, continuava fazendo as coisas. E quando a gente chegou, a pessoa estava em disciplina, e eu perguntei, mas você não tem temor, não tem receio? Ah, pastor, a gente sabe pregar, a gente tem a técnica, a gente chega lá e faz. O problema é que a igreja não tem visão espiritual para poder entender isso. Porque a igreja quer ouvir qualquer coisa, menos a palavra. Então, os desafios e oportunidades de trabalho de obreiro, ele passa por uma vida de santificação, uma vida de busca de dons, para que ele não seja enganado, para que aquele que esteja de engano na casa do Senhor não permaneça. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Tem alguma pergunta? Vê se tem alguém que perguntou alguma coisa aí. Não? Se você quiser fazer uma pergunta antes de encerrar a live, esse é um momento importante para que isso aconteça. Tem alguma pergunta, irmãos? Pode falar. Não é uma pergunta, é só uma observação. Eu vejo e entendo a minha humilde entendimento muito pouco, mas eu vejo que eu posso falar é que o YouTube estragou muito o crente. Tem estragado muita. Não só o YouTube, as redes sociais, né? Você pega o Instagram. Hoje o camarada quer o quê? Ele quer pregar a palavra ou ele quer seguidor? Quer seguidor, está. Porque seguidor dá o quê? Dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que o camarada não prega a verdade na igreja que ele vai? Não é porque ele não quer corrigir a igreja. É porque ele chega lá e se ele pregar uma mensagem dura, o pastor não chama mais ele para poder pregar. E se não chama mais ele para pregar, ele não recebe lá a oferta dele no final. Isso, aqueles que recebem a oferta. E aqueles que já dizem, só vou se ganhar tanto. Então a gente está vivendo um tempo em que o verdadeiro evangelho está deixando de ser pregado porque a gente está negociando ele, vendendo ele. Tudo aquilo que você paga, você paga para a pessoa fazer aquilo que você quer, sim ou não? Quando você contrata um advogado, você contrata um advogado para fazer aquela causa para você, sim ou não? Você está pagando, então você tem direito de exigir dele, sim ou não? Quando você paga um pregador, você está dizendo, você vai pregar aquilo que eu quero. Conheço testemunho de várias pessoas que, quando chega em determinado lugar, o pastor fala, ó, aqui não se prega sobre isso. Aqui você só pode falar isso aqui, ó. E a igreja às vezes tem 500, 600, 1000 pessoas lá. E as pessoas querem ficar ligando. Porque é bom ouvir aquilo que alegra nosso coração. Só que onde que entra? E para a gente poder finalizar aqui, eu vou lá e vou dizer assim, ó, Deus manda te dizer que essa semana Deus vai te abençoar porque Ele tem se agradado de você. Aí quem está ouvindo isso está no adultério. A igreja toda a igreja está torta. Você acha que essa igreja vai mudar? Se Deus está se agradando de mim, e as pessoas confundem, porque muitas das vezes o diabo nessa situação de erro permite que essa pessoa prospere financeiramente falando, ganhe dinheiro, e a pessoa fala, Deus está se agradando porque eu estou tendo dinheiro. Quando na verdade prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Riqueza é um dos fatores da prosperidade, mas isso é tema para outro momento. Mas o diabo ilude. Quando eu estava lá certinho, lá, as coisas não iam. Agora estou com a vida toda torta, estou ganhando dinheiro a rodo. Porque é uma forma do diabo de segurar, é uma forma do diabo de cegar. Ou o diabo vai se levantar contra quem está agradando a ele? Não vai. Então a gente precisa tomar cuidado. Mais alguma pergunta? Não? Tem alguma pergunta aí? Não? Então, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer você que participou dessa live.
Espero que você tenha aprendido. Quarta-feira que vem nós temos mais. É um estudo abençoador sobre a prática, né? Como ser obreiro na prática, não apenas na teoria, mas no dia a dia. E nós vamos amadurecendo, não só como obreiro, mas como crente, aprendendo e crescendo e vivendo coisas novas, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, gente.